Hoje a live tá zoada. Temos som? Por favor, me sinalize se temos som. Alô, testando, alô. Pronto, voltamos o som, graças a Deus. Então, como a gente estava falando, desculpa o problema técnico que tivemos. Então a gente estava falando, então era a N-Code 61, uma raquete de total controle, não tinha a percepção. Na época que eu comecei a jogar, eu já comecei a jogar com uma raquete de alto padrão, coisa que hoje eu nunca indicaria para um jogador iniciante jogar com uma raquete dessa, porque sweet spot pequeno, para um jogador em aprendizado, melhorando a técnica, vai ter mais dificuldade de bater na bola. É uma raquete para nível avançado, tanto que as Pro Staff de 340, pouquíssimos jogadores jogam com ela, de nível amador, e pouquíssimos jogadores profissionais jogam com ela. Quem jogava? Del Potro aposentou com lesão no braço. Eu jogava com 63 de tensão e uma raquete com sweet spot pequeno. Federer, uma técnica absurda. A raquete foi desenvolvida por ele. A Wilson chegou junto, fez modificações para aumentar a cabeça e aumentar o sweet spot. E Sampras tinha um jogo de saque e voleio. Chegou a jogar com a Pro Staff, o primeiro Pro Staff, que era uma cabeça 85. Então era um cara que já estava acostumado a jogar com raquete no estilo de uma Metal Plast. E de Grigor Dimitrov, que já pegou a parte mais recente da Pro Staff, onde ela já tinha aumentado a circunferência da cabeça para 97. Então, fazendo análise da minha escolha, era uma escolha ruim. Vocês vão ver que as minhas escolhas com relação às raquetes no início foram escolhas totalmente inadequadas. Eu pensava que eu tendo uma raquete pesada eu tinha uma raquete potente, e esse pensamento hoje, você, com o conhecimento que eu tenho em termos de cordas e raquetes, é uma informação totalmente inválida. Você não precisa ter um tac-up, ter um bastão de beisebol para poder ter potência no seu jogo. Você tem que ter um ajuste de corda adequado e também tem que ter uma raquete propícia que te gere o equilíbrio entre o conforto e o controle. Hoje a gente tem uma tecnologia suficiente para poder desenhar esse aspecto, mas a gente vai aprendendo junto com a possibilidade. Por exemplo, o Felipe está falando aqui que ele tem uma Blade 104. Meu tipo de jogo é intermediário e acredita que uma cabeça menor teria uma evolução um pouco mais rápida. Felipe, temos que saber algumas coisas antes. Por exemplo, você joga qual o seu estilo de jogo? Eu preciso saber qual é o seu estilo de jogo para saber se uma Blade 104 se adequa. O que a Blade 104 tem? Ela tem um mecanismo nos grumetes laterais de maior movimentação dos grumetes horizontais, dos crosses, gerando um pouco mais de flexibilidade das cordas. Então as cordas se movimentam com mais flexibilidade na porção horizontal.
O que isso vai me refletir? Vai tentar gerar um pouco mais de controle por causa do aumento do tamanho da cabeça. Então é um mecanismo para você não ter tanta perda de controle por ter um aro maior. Quem usava aros maiores era André Agassi, usava raquetes oversize, porque as oversize elas têm dois fatores: você aumenta o sweet spot, aumenta a superfície de contato com a trama da raquete, as cordas da raquete, gerando potência, mas compensação, essa trama ela faz com que você perca o controle com mais facilidade. Então é isso. Então assim, como a gente, o aprendizado que eu tenho com a raquete N-Code é o seguinte: eu poderia ter tido uma evolução muito maior no meu jogo, no início do meu aprendizado, se eu tivesse uma raquete mais adequada, uma raquete com um tamanho de cabeça maior, uma raquete com um espaçamento das cordas maior do que do 18x20, porque no início, no aprendizado, você precisa passar a bola para o outro lado. Então às vezes você solta demais o encordamento, não tinha também esse conhecimento com relação à tensão das cordas, então assim, era muitas coisas no automático, como a maioria dos tenistas quando inicia, começa: eu quero jogar com a raquete do Roger Federer, eu quero jogar com a raquete do Pete Sampras, eu quero jogar com a raquete do Nadal. Então ter essa informação, o lojista ou nós que a gente nós não somos, a empresa não faz serviço de lojista, ela faz um serviço de consultoria. Então ter esse serviço de consultoria perto do jogador iniciante é super importante, porque eu arrisquei de ter lesão, talvez por estar com uma idade, menos idade, não tinha tido lesão no braço, mas vim desenvolver, vocês vão ver nessa história que eu vou contar dentro das minhas raquetes, que por uma escolha errada de equipamento, eu desenvolvi por 2 vezes epicondilite lateral. Então é super importante e poderia ter desenvolvido já nessa primeira escolha no início do jogo de tênis. Então é super importante a gente ter essa ideia de que precisamos de orientação com relação à escolha da raquete. Não é a raquete do jogador tal, é a raquete apropriada para você aprender a jogar tênis ou para você desenvolver o seu jogo. Entendeu? Então, respondendo a pergunta de Felipe, eu preciso saber o seu jogo, o que você gosta de fazer. Se você gosta de jogar bola no fundo de quadra, você gosta de ir para a rede, para poder desenvolver, e também saber qual é o tipo de corda que você usa, quanto de tensão e tudo mais, para a gente poder desenvolver e ver a sua evolução, para você ter uma avaliação completa, para saber se a raquete Blade V8 cabeça 104 é adequada para você. Então assim, eu normalmente, se você se adaptar muito bem, é uma boa raquete para fundo de quadra, por ser oversize. Então talvez você tenha um pouco de dificuldade para ter controle nas bolas nos voleios, mas a gente precisa de mais informação para poder definir direitinho, tá certo? Amanhã, na nossa live de amanhã, ainda vou definir o horário certinho, vamos falar da seguinte raquete: é a Wilson K-Factor K-Blade só ver aqui uma coisa, só ver isso. K-Blade. Eu saí da raquete do Roger Federer para a raquete do Novak Djokovic, achando que o meu jogo, o jogo dos jogadores profissionais vinha junto com a raquete 98. Mas só para você identificar
uma diferença, eu já parti para uma raquete com 98, um fator benéfico, uma raquete de 98 polegadas quadradas de cabeça. Isso já melhora um pouquinho na jogabilidade, mas temos alguns outros problemas a serem resolvidos. Marcos. Então, a questão da epicondilite lateral que eu estava falando, Marcos, foi nesse processo que eu tive de mudança de raquete, as escolhas erradas que a gente faz durante o processo. E eu quero passar a lição para vocês da importância de ter conhecimento de qual raquete utilizar e qual corda utilizar. Se você utilizar o equipamento errado, você vai se lesionar. E aí a gente vai contar um pouquinho a história da K-Factor K-Blade 98, que foi o Novak Djokovic jogava com a N-Code N-Blade, e aí depois surgiu a linha K-Factor, que Federer jogava com a K61 e ele jogava com a K-Blade, tendo umas versões até... Foi na época que Djokovic teve o seu primeiro título de Grand Slam na Australian Open contra Tsonga, e ele utilizava esta raquete, que também tinha outra versão Team, mas o Dr. Rodrigo Rocha sempre preferiu as raquetes mais pesadas, achando que ia ter mais potência de bola, e por aí vai. Demorou um pouquinho para eu aprender, mas a gente vai contar essa história mais detalhadamente depois, tá certo? Grande abraço, fique com Deus, até amanhã. Agradecer a Felipe, que entrou nas 2 lives, participou com a gente. Gradinho, grande abraço. E Marcos Azevedo, tá certo? Grande abraço, tchau, tchau.